Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Cursos Tal. Estamos aqui dando sequência à nossa série aí, falando sobre Lean Manufacturing. Segura aí que hoje tem episódio novo. Hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre operações padronizadas, vamos falar sobre a estabilidade do Lean Manufacturing e vamos começar aqui dentro de uma ideia da construção prática do Lean Manufacturing na aplicação aí dentro da tua empresa. Segura aí que depois da vinheta nós vamos começar. Pessoal, voltamos. Antes vamos explicar alguma coisa rapidamente. Na primeira aula nós falamos aqui sobre os princípios do Lean Manufacturing. Então nós falamos aqui dentro da ideia de geração de valor, falamos do processo contínuo, da produção puxada. É isso que vai nortear todo o processo Lean. Presta atenção, isso vai nortear todo o processo. Toda a metodologia, todas as ferramentas vão trabalhar dentro dessas premissas, né? Ou desses princípios do Lean. Depois, na aula 2, o que nós fizemos? Nós viemos aqui mostrando para vocês também que o objetivo principal do Lean é trabalhar com que você elimine os desperdícios. Quais são os desperdícios? Se você que não assistiu aí, você volta na aula anterior, aula 2, e você vai ver lá os 8 desperdícios. Hoje nós vamos começar falando da base. Vamos entender assim, olha, toda aula que vai acontecer daqui para frente, ela vai levar em consideração uma ideia de uma situação, um problema. Por exemplo, uma necessidade de implantação, uma necessidade de inserção da filosofia Lean dentro do processo. Então vamos entender que esse processo ele não está dentro dos princípios Lean. O que nós precisamos fazer de uma maneira não só conceitual, mas prática, que nós temos trabalhado aqui no curso, é o que nós devemos fazer para começar a trabalhar o Lean. Nós entendemos o Lean como uma casa, uma sustentação, onde tem a sua base, onde tem os seus pilares e tem a sua cobertura. A parte principal a ser construída é a base. Construir muito bem essa base para que você possa construir a filosofia Lean. Lembra que o Lean, o sucesso do Lean, não é simplesmente o entendimento da ferramenta, mas é a compreensão, porque é filosófico. Trabalhamos o Lean dentro de uma filosofia, é a compreensão da necessidade que existe para que tudo dê certo, né, dentro de uma mudança realmente, uma metanoia, mudar a cabeça em relação àquilo que você vê, não como apenas mais uma ferramenta, mas sim a ideia que você precisa aplicar, entender, compreender, para que tudo possa funcionar, ok? E aí eu começo a explicar para vocês o seguinte: como base do Lean, nós temos lá a estabilidade do processo. O que é a estabilidade do processo? Quando a gente fala da casa, vamos aplicar sempre esse exemplo, nós estamos falando de estabilizar. Nós vamos construir alguma coisa, mas nós precisamos estabilizar a casa, nós precisamos ter uma boa base. E quando eu falo de estabilizar, eu estou dizendo que na filosofia Lean eu vou trabalhar operação padronizada, eu vou trabalhar o Rei-Junka, vou explicar isso tudo para vocês, e vamos trabalhar também a filosofia Kaizen, a melhoria contínua. Uma das primeiras coisas, uma das primeiras ferramentas a ser utilizada dentro de um processo de implantação do Lean deve ser o 5S. Por que eu falo 5S? O 5S ele vai trazer lá os 5 sensos. Eu não vou entrar muito aqui no mérito do 5S, porque aqui no nosso canal nós já temos um vídeo sobre ferramentas da qualidade aplicando todo o Lean, toda a filosofia do 5S. Então vamos entender assim, olha, você chega dentro de uma empresa, ou você está dentro dessa empresa, se você está pensando na filosofia Lean, que tem tudo a ver com sincronismo, padronização, equilíbrio, uma das primeiras coisas que você deve fazer é criar a estrutura para que isso ocorra. E o 5S, ele já vai propagar e disseminar a cultura, a filosofia da qualidade, do bom andamento, de cada coisa no seu devido lugar, o senso de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de saúde e a autodisciplina. Uma vez que o 5S ele está totalmente compreendido, implementado com sucesso nessa organização, essa empresa ela já vai ter as condições mínimas ali para que você consiga construir os próximos passos do Lean. Pessoal, pulando aqui o 5S, uma vez implementado, é preciso aqui a gente falar sobre dois termos que parecem iguais, mas não são. Quando eu falo de um padrão de trabalho, não é a mesma coisa de trabalho padronizado. Padrão de trabalho
Quando eu falo lá na estabilidade, eu estou falando de trabalho padronizado na filosofia Lean. Mas quando eu vivo ou eu conheço o termo, ou escuto o termo padrão, trabalho padronizado ou padrão de trabalho, são coisas diferentes. O padrão de trabalho, ele segue uma diretriz técnica, um passo a passo, uma instrução de trabalho. Então você pode conviver lá com uma rotina de trabalho que é um padrão de trabalho. Então você tem que seguir aquele padrão para que dentro do conhecimento técnico, da funcionalidade, ele aconteça da forma correta. Já na filosofia Lean, eu vou falar de trabalho padronizado. Notem que o primeiro é padrão de trabalho. Ele não necessariamente está voltado a atender a demanda, não está relacionado à demanda, mas sim ao processo de fazer da forma correta. Quando eu falo de trabalho padronizado, eu estou preocupado com o resultado. Na filosofia Lean, nós utilizamos o termo trabalho padronizado para que você entenda qual é a maneira, qual é o tempo que tem que ser feito. Aí isso envolve takt time, isso envolve o tempo de realização do trabalho, né? Qual é o trabalho padrão para que você possa atender aquela demanda sem eliminar o desperdício, para que você possa fazer dentro do sincronismo, dentro da batida, da sequência correta. Então isso tem a ver com o resultado. Já o primeiro, que é o padrão de trabalho, tem a ver com fazer certo. Já a filosofia Lean já está preocupada com a questão do resultado de trabalho. Vamos tentar aplicar aqui para vocês entenderem de uma maneira mais clara. Quando eu falo de padronização, padrão de trabalho, notem que muitas das vezes eu tenho que fazer, no processo de pintura, eu tenho que pegar essa peça, eu tenho que limpar essa peça, eu estou trabalhando a preparação dessa peça, depois eu vou aplicar uma camada preparatória para tinta, depois eu vou pintar, depois eu vou colocar na estufa. Então eu tenho ali um padrão de trabalho. Isso não está relacionado ao resultado, está relacionado à forma técnica para que aquela pintura aconteça. Já quando eu falo do trabalho padrão, eu tenho uma quantidade de peças a ser entregue como pintura. Então eu pintei e entrego isso para o meu cliente. E aí a quantidade de peça relacionada ao meu ritmo de trabalho, na análise do takt time, análise da sequência de trabalho, eu vou conseguir fazer a padronização do trabalho entendendo que eu preciso fazer X quantidade de peça por segundos, de maneira que eu consiga atender, consiga manter um ritmo padrão e eu consigo entregar aquela quantidade de peça dentro do prazo, dentro daquilo que foi acordado. Notem que há uma diferença bem grande. Pessoal, estamos chegando ao fim desse vídeo. Quero agradecer vocês por mais uma vez estar conosco aqui pela Cursos Tal. Toda segunda-feira, vídeo novos, né? Nós estamos aqui na série de Lean, estamos dentro desse episódio aqui agora, trabalhando o episódio falando sobre a estabilidade do Lean. Então nós estamos aqui construindo a base da casa do Lean, aplicando já a metodologia, mas não só, notem que não é só o conceito, é uma visão de mentoria, uma visão de dar o conceito e mostrar para vocês lá no Gemba, lá onde que acontece, realmente o que pode estar acontecendo para que você possa ficar conectado e ligar, né, fazer essa ponte entre o conceito e a prática de trabalho. Peço para que vocês continuem acompanhando o canal, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu tenho trabalhado isso. Eu estou aqui agora desenvolvendo um material específico, exclusivo do nosso canal. Essa camisa que eu estou vestindo, tem uma outra camisa que eu utilizo também, branca. Já estamos aí desenvolvendo canecas. Daqui a pouco nós vamos trabalhar aí alguns brindes, algumas participações de você que está inscrito no canal, você que tem participado conosco no canal. Nós vamos fazer alguns sorteios para que você possa aí ser contemplado. Espero, né, dentro desse projeto nosso aqui, com a intenção de disseminar e divulgar o nosso canal. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.